Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso segundo dia na imersão na palavra. Hoje eu trouxe mais 3 frutos do Espírito. Vou falar especificamente de longanimidade, benignidade e bondade. Muitas vezes a gente confunde esses 3 ou mistura eles, e eu quero hoje trazer para vocês, para nós todos aqui, uma aplicação mais prática desse fruto e como a gente se entende ou se identifica com cada um deles. Bom, como vocês quem já me conhece sabe, eu gosto de procurar um pouco mais o significado das palavras e eu fui olhar o que significa cada um desses em inglês. Então vamos ver, por exemplo, longanimidade significa long suffering em inglês. Benignidade é gentleness e bondade goodness. E pensando bem como nosso primeiro longanimidade, veja que interessante, em inglês se chama long suffering. Long de longo, suffering de suportar. E é interessante quando a gente olha no grego, essa palavra é formada de 2 origens, tem ali macros de longo e tumos de temperamento. Ou em outras palavras, ânimo longo, né? Um suportar longo. Como que isso funciona na nossa vida, né? Basicamente, uma pessoa longânime, ele é tardio para se irar e também é tardio para se desesperar. É uma pessoa que não se sente ofendido ou provocado facilmente. Não é muito fácil a gente pensar sobre isso, mas veja que é uma pessoa que tem um autocontrole, que não se apressa em retribuir o mal sofrido. Em outras palavras, é aquela, uma pessoa longânime, é uma pessoa que dentro do seu espírito, dentro da sua característica mesmo, ela suporta quieto, quase como se fosse um amor passivo. Ele suporta mesmo ofensas, brigas, provocações, incomodações, sem reagir prontamente. Na verdade, sem reagir. E essa é a parte mais interessante. Quando a gente olha hoje, muito se fala, as pessoas têm tolerância zero. Isso há muito tempo atrás tinha até um programa de TV que falava sobre isso, e hoje a gente vê que as pessoas andam muito sem paciência, andam muito com os nervos à flor da pele. E justamente ser longânimo é alguém que é contrário a essa tolerância zero. É alguém que tem uma tolerância infinita, vamos falar assim, Então você vai sofrer provocações e vai não reagir. Então isso é ser longânime. Não é muito fácil, não é algo que a gente sai de um dia para o outro, mas uma pessoa longânime, ela não se irrita facilmente. E eu vejo como um fruto do Espírito, como já foi falado nos dias anteriores, pelo pastor Joel e pelo próprio Ângelo, no Tadel, nós temos que todos os dias nos examinar. Será que nós estamos se irritando facilmente? Será que qualquer coisa me irrita? Será que o trânsito me irrita? Será que eu não sou paciente o suficiente? Será que eu sou paciente só com algumas pessoas, mas não com outras? Então, ser longânime mesmo vai nos trazer uma característica de vida cristã, aonde o mais afetado, obviamente isso está em mim, mas o reflexo é no outro. Esses 3 frutos que nós vamos falar hoje, eles refletem mais o outro do que exatamente mim. É mais benefício de outro do que um benefício próprio. E é bem interessante, porque eu estava pesquisando, e ser longânime também significa esperar não à noite, mas amanhã. Então anota essa é uma dica bem interessante, Eu vou repetir. Significa também esperar não à noite, mas amanhã. Por quê, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, uma pessoa longânime, ela não vai reagir, não reagiria na noite, tão prontamente, tão rapidamente, tão sem medir. Ela vai esperar, e aí no outro dia está tudo renovado. No outro dia você pensou, Você respirou fundo, fez aquele exercício de e olhou para o irmão ou para a irmã que te provocou, te trouxe alguma coisa que te incomodou, e você verdadeiramente olha para ele e o ama, não
rebate prontamente. Então isso é, assim, em poucas palavras, mas bem na prática, o que é longanimidade ou ser longânime, né? Ou seja, uma pessoa de longo ânimo, de grande ou extenso temperamento, né? Uma pessoa que é paciente, que é resignada. Algumas outras pessoas, a gente vê outros, se fala não muito hoje, mas resignação, né? Uma pessoa que é resignada, ela é longânime de um certo ponto de vista, como nós estamos falando aqui. Então, resumindo, longanimidade, ser tardio para irar-se ou para desesperar-se, né? E também não se sentir ofendido ou provocado facilmente. Então guarda essa, né? Como eu tenho que ser? Eu tenho que ser longânime, eu tenho que ter um longo ânimo, né? Um temperamento, né, muito moderado, suportando, né, provocações e não me irando prontamente, né? E ainda, como eu falei, estou sendo totalmente contrário à tolerância zero. E o que eu achei mais interessante para a gente gravar aqui, e eu vou repetir, significa também esperar não à noite, mas amanhã. Então anota essa, fica essa aí, longanimidade. O segundo, benignidade, em inglês, eu falei para vocês, gentleness. Então logo já para assim, mas aquele homem é um gentleman. A gente ouve falar sobre isso, às vezes ainda tem gente que traz isso. O que vem a ser, né, benignidade? Em algumas traduções, ou alguns formatos, a gente pode entender, a gente poderia traduzir isso amplamente para gentileza. Não querer seria assim como não querer magoar ninguém, nem provocar dor em outra pessoa. Então isso é ser benigno. Eu li também numa literatura que dizia assim, é uma gentileza simpática, né? Uma doçura de gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de causar dor. Então alguém que é benigno, ele evita fazer alguma coisa que possa causar dor na outra pessoa. Se coloca quase que, e depois eu vou explicar isso um pouco mais, se coloca no lugar do outro. De toda forma, nenhum dos frutos do Espírito a gente pode dizer que é mais ou menos, porque eu acabei de explicar, eu não posso dizer que eu sou meio longânime, ou de vez em quando eu sou. Da mesma forma que eu não posso ser meio benigno, porque o contrário de ser benigno, o contrário de benignidade é malignidade, e o contrário de ser benigno é ser maligno. Então, quando eu penso em benignidade, eu tenho que entender que eu não posso ser meio, porque se eu sou meio, na verdade eu estou sendo maligno. A nossa natureza humana caída, a gente está no mundo e o mundo é maligno, né? O que a gente encontra aí são pessoas más, muitas vezes aí que na verdade não entendem isso, não tiveram esse encontro que a gente pode ter. E quando você olha para eles, você tem que se colocar no lugar, porque alguém benigno, ele vai sofrer um mal e ainda assim vai amar a pessoa que lhe fez mal. Olha que interessante, né? Isso é uma mistura, então, de empatia com simpatia. Uma mistura de empatia onde a gente se identifica com o outro, onde a gente sente o que ele sente, mas também com simpatia, que é onde a gente se contriste ou a gente se entristece com o sofrimento ou infortúnio dos outros. Então, quando eu falo em benignidade, estou falando dessa mistura de empatia com simpatia. Mas acima de tudo, se eu puder resumir, é mais uma dica aqui, ser benigno é sofrer o mal sobre alguém e lhe desejar o bem. Felipe, mas daí é mais difícil, né? Como é que eu vou desejar o bem? Eu vou fazer o bem para quem me faz mal. Pois esse é o fruto do Espírito. É assim que Jesus nos ensinou. Jesus propriamente, se nós olharmos lá em Lucas 6,35, né? E eu vou ler aqui, diz assim: portanto, amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos.
Esse é o nosso comportamento. Assim que eu devo pensar ou agir, né? E de novo, eu não posso ser meio. Eu tenho que ser, ou eu sou benigno, ou, obviamente, ou ao contrário, eu sou maligno. E isso passa da gente pensar muito no outro, né? A gente fala muito assim, pensa no outro. E a benignidade é não apenas pensar, mas agir na intenção de que eu não posso ou não quero magoar ninguém. Jamais vou fazer algo que magoe alguém ou que prejudique alguém. Isso então, bem simples assim, é ser benigno. Vamos pensar aqui, eu vejo que a gente tem exemplos práticos e muitas vezes a gente se pega crendo que mas na verdade tendo pensamentos que não é. Vou me explicar. Quando eu penso, né, ou melhor ainda, deixa eu te falar uma outra questão. Um cristão com o Espírito Santo vivendo nele, jamais pode sentir alegria ou satisfação, né, quando ele está vendo ou causando dor a alguma outra pessoa, ou sofrimento. Não pode. Um cristão verdadeiro, um cristão que tem o Espírito Santo, que já entendeu do fruto do Espírito, ele jamais pode se sentir alegre ou satisfeito vendo alguém sofrer, ou causando dor para alguém. E isso a gente expande, que é o exemplo que eu estou falando para você, da justiça pessoal, né? Aquele irmão, Deus vai tratar ele. Mas no fundo, o que você queria, né? O que a gente pensa quando Deus vai tratar ele? Tem gente que pensa que assim, Deus vai tratar ele com um raio na cabeça dele, né? Ou muitas vezes, isso aí, Deus vai tratar, eu estou fora. Então a gente tem que entender que o nosso pensamento ele não pode ser, né, de uma vingança, não pode ser de desejar o mal a alguém, ou desejar um sofrimento a outra pessoa, ou mesmo desejar um desconforto, porque ser benigno é ser bom para aquele que te fez algum mal ou te causou algum incômodo. É muito interessante isso, né? Já olhando aqui, entrando em Efésios, por exemplo, Efésios 4:32, é bem importante que a gente leia, e diz assim, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, quando eu penso em alguém que foi benigno, um exemplo de alguém benigno, eu penso em Jesus Cristo. Ele lá, quando estava com Pilatos, e Pilatos fez toda aquela série de perguntas e acusações para ele, Jesus o que fez? Continuou amando as pessoas. E quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, o exemplo para mim também é Jesus Cristo. Ele se colocou no meu lugar, no teu lugar, para morrer por nós. Merecer mesmo, nenhum de nós merecia, mas Ele o fez, porque Ele é o exemplo, né? Ele é o nosso exemplo máximo a quem nós devemos seguir. Paulo já disse, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, dá para ser longânimo? Dá. Dá para ser benigno? Também dá. Como? Olhamos o exemplo de Jesus Cristo e o seguimos. Não estou aqui dizendo que é fácil, mas estou dizendo que da nossa natureza, onde que tem o Espírito Santo habitando dentro de nós, aí se fez transformar toda a parte má em boa. Pegando um exemplo assim de benignidade, um pensamento que muitas vezes pode brotar na nossa cabeça e a gente nem imagina que é você estar entrando, por exemplo, no estacionar o teu carro em algum lugar e entrou um carro junto. Um ato de benignidade seria você deixar a pessoa estacionar lá. Você não sabe o que está passando com ela, mas por vontade própria você deixa a pessoa estacionar. Por muitas vezes a gente entra numa justiça, né? Não, eu cheguei primeiro, eu vou estacionar ali. Assim também, eu brinco que a gente olha também, até dentro da igreja a gente encontra isso, né? Por exemplo, você vê, e é um exemplo bem assim, esdrúxulo aqui que eu vou falar, mas um exemplo do nosso dia a dia. Tem lá um irmão que você sabe senta sempre no mesmo lugar. Por algum motivo ele senta lá, no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Aí você fala assim, bom, aqui não tem marcação nenhuma, não sei o que, a pessoa pensa, né, não tem marcação nenhuma, aqui qualquer um pode sentar em qualquer lugar, a igreja é livre, isso, aquilo, aquilo outro, você senta no lugar daquele irmão. Você pode estar lhe causando um incômodo, lhe causando uma incomodação, quando na verdade, pensando bem, eu poderia ceder aquele lugar, ou ceder aquela minha vez para o outro, né?
Então, onde é que eu quero chegar com isso? Não tenho nada com a questão de um irmão ou outro, mas quando você é benigno de verdade, você sempre está pensando em beneficiar o outro, em desfavorecimento a você, ou seja, você coloca o outro mais importante do que você. Isso sim, esse é um ponto que, se você quiser anotar aí, pode anotar, né? É colocar o outro como sendo mais importante do que eu mesmo, em qualquer situação. Mesmo quando essa pessoa lhe trouxe um mal ou lhe causou um problema, né? Bom, então falando do terceiro ponto, a bondade, né? Em inglês, goodness, né? Ou seja, ser bom, e é o nosso último ponto aqui. A bondade já é algo mais intrínseco assim ao nosso dia a dia, né? É eu ser bom por natureza, vamos botar assim, enquanto a benignidade é eu ser bom com alguém, né, em favor do outro, ou até mesmo com o outro que me fez algum mal, né? Não foi à toa que Jesus deu aquele exemplo de que se lhe baterem numa face, dê a outra. Isso que nós estamos lendo aqui toda essa semana de imersão vai fazer a gente entender muito melhor o que Jesus quis colocar com isso aí, né? Dê a outra face. Então, em bondade, eu entendo mais como assim o cuidado e o zelo pela verdade, pela retidão e uma grande repulsa ao mal. Deus é bom, nós temos que ser parecidos com Deus, o mais parecido com Ele. Então, quando eu falo de bondade e comparo com benignidade, muitas vezes isso se mistura, e eu já falei, por que não, né? Benignidade eu ser bom com os outros mesmo, e eu ser bom com alguém, que me fez mal. A bondade já é eu ser bom em todo momento com todo mundo. Então eu poderia dizer que a benignidade é uma qualidade do coração e a bondade é uma qualidade de conduta e ação. Você é bom porque é assim que você tem a sua conduta, é assim que você faz. Me lembra muito a parábola do bom samaritano. Já diz ali nela, bom samaritano, lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Depois dá uma olhada lá e olha com esse olhar, com essa visão que eu estou te trazendo hoje aqui. Então vamos lá, bondade também fala assim, como é que eu vou pensar assim, um resumo de bondade? Você é bom porque você é bom. Nós temos lá em casa, e esse é um projeto da minha família, muito puxado pelos meus filhos, a gente carrega alguns alimentos dentro do carro, porque todo sinal que a gente para e tem alguém pedindo alguma coisa, a gente alcança. Então a gente tem ali bolachas e outras coisas assim, e água. Esse é um projeto de bondade. Isso surgiu no coração dos meus filhos, eram pequenos na época e já faz algum tempo, já mais de ano que a gente faz esse tipo de atividade, porque isso é realmente a bondade, né? É uma qualidade intrínseca nossa aqui, de querer abençoar alguém, porque a gente é assim. Não tem nenhum motivo, né? Outro dia eu estava lembrando ali, nós demos carona para uma pessoa, eu fui buscar ela na casa dela, levei aonde precisava, depois levei de volta à sua casa e voltei para minha casa. Aonde eu levei essa pessoa, era muito perto da minha casa. Aonde eu fui buscar ela, era bem mais longe. Então muita gente pode dizer assim, mas por que vocês fizeram isso, né? Qual é o motivo de fazer isso? Isso é amar o próximo. E de uma forma mais ampla aqui, externar a bondade que tem dentro do nosso coração. Então, se eu fosse fazer um resumo disso tudo e eu vou fazer esse resumo de tudo que nós falamos, quando eu olho para longanimidade, estou falando lá de verdade e justiça, né? Quando eu falo de benignidade, eu estou pensando em dar mais para o outro do que o outro merece, visando o seu benefício e ajuda. Especialmente quando eu digo mais do que ele merece, pode ser alguém que me fez algum mal e eu estou retribuindo o mal que ele me fez com o bem. E no fim, a bondade, então, resumindo, e é muito claro, ela é a disposição de uma pessoa em fazer o bem sempre. Às vezes a gente olha aí os bordões de fazer o bem, não importa quem, mas é assim, um cristão mesmo, um cristão verdadeiro, onde o Espírito Santo habita e dá a direção para ele é bondoso o tempo todo. Ele é bom o tempo todo, né? E se tem alguém que é bom, Deus é bom. Jesus mesmo disse, não, o meu Pai é que é bom. E aí que a gente possa, olhar para esses três frutos do Espírito, longanimidade. Então eu ter
um longo ânimo, né? Eu aguentar sofrer, né? E quieto, né? Amar passivo, né? O benigno é amar, incluindo os meus inimigos, né? E a bondade é amar a todos. Tá bom? Eu acho que com isso a gente consegue resumir esse segundo dia e você tem aí uma aplicação mais prática desses 3 frutos do Espírito, e aqui também tendo uma explicação um pouco mais separada do que é cada um. Que Deus possa lhe abençoar muito com essa palavra. Se você quiser, também manda essa série para outras pessoas que você conhece, divulga bastante isso, porque é importante que nós, como verdadeiros cristãos, saibamos o que nós temos que exalar, né? Quais são os frutos do Espírito Santo que tem que sair do nosso coração. Eu quero orar contigo então para encerrar. Obrigado, querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado pela Tua palavra que sempre, Pai, sempre nos ensina, sempre nos mostra o caminho e também nos dá toda a direção e apoio que precisamos para sermos cada dia mais parecidos contigo. Obrigado, Jesus Cristo, por conduzir tudo isso. Que cada um aqui que está ouvindo possa ser abençoado, Senhor, e possa ser tocado em seu coração, sendo mais longânimo, mais benigno e mais bondoso do que já é, Pai, e sendo sim um reflexo da Tua imagem, Senhor, vivendo entre nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até mais, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.